Bom dia, pessoal, mais uma vez. Já é 2 de setembro, eu ia falar 2 de abril, 2 de setembro de 2025, 5h40 mais ou menos da manhã. O sol já está saindo de um lado da rua, do outro lado ainda está um pouquinho escuro. Amanhã, aliás, 2 de setembro não, né? Hoje é 6 de setembro, olha só que loucura. Amanhã é dia 7, amanhã meu filho completa um ano, graças a Deus. E tem uns passarinhos passando aqui, não sei se vai dar pra... Não sei se deu pra capturar o canto deles. Amanhã é dia 7 de setembro, meu filho vai completar um ano. E graças a Deus aquela situação da doença foi superada, a gripe. Minha esposa ainda está passando por uma situaçãozinha ruim, mas vamos superar em nome de Jesus. Hoje a gente vai ter mais uma vez reflexão sobre a palavra de Deus sobre a vida. Vou tentar ser bem breve, para não tomar muito tempo de vocês, só que a vantagem é que vocês podem acelerar, né? Que eu falo devagar, pode colocar o vídeo acelerado aí. Ó, vamos aqui para a praça, no horário que todos os passarinhos acordam, ficam cantando. Vamos escolher um banco aqui, só para a gente começar dessa vez o vídeo com um texto. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. O texto da Bíblia que está lá, no livro de Salmos, no capítulo 78. Estava lembrando disso agora de manhã. Salmo 78, a partir do verso 5. Diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer. E eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus e guardariam os seus mandamentos. Amém. Até aí. 3 versículos apenas. Outro dia eu havia gravado um vídeo, só que ficou muito longo, ficou mais de 40 minutos. Eu disse, misericórdia, eu tenho que aprender a falar menos, eu tenho esse problema. Quando é para falar sobre reflexão, eu tenho esse problema mesmo. Ainda mais quando é sobre a palavra de Deus, né? Aí que eu demoro. Como essa semana da Pátria, amanhã é aniversário do meu filho, eu quero aproveitar a situação, né, para contar um testemunho, meu testemunho, só que parte dele, que envolve a Semana da Pátria, de certa forma. E esse texto que eu usei hoje, o sol está nascendo ali. Esse texto que eu usei hoje é justamente sobre isso, para servir como exemplo para o meu filho, principalmente, né, que eu acredito que um dia ele vai assistir esses vídeos e pelos vídeos ele vai estar lembrando daquilo que eu vou falar para ele. É claro que eu vou falar essas histórias pessoalmente para ele, né? Mas aí quando ele quiser reprisar, ele dá uma olhada nos vídeos ou pergunta para mim. E para aqueles também que já me conhecem, ou aqueles que podem um dia me conhecer também, de repente. Que como eu falei no vídeo anterior, eu sou filho de um pastor. E por um momento da minha vida, foram quase 10 anos, eu passei com o coração afastado do caminho do Senhor. Muita gente pensa que quem nasce crente quem nasce numa família de crente já é crente.
biblicamente isso está errado. Você pode até nascer na família de um crente, mas se tornar um religioso. Você vai para a igreja porque mandaram ou porque os outros vão. Você não vai porque você quer. Você não vai porque você sente uma necessidade espiritual de ir. Você vai simplesmente por costume. Infelizmente a igreja está se tornando cada vez mais isso. Aí eu nasci na minha família já, meu pai e minha mãe evangélicos, meu pai já era pastor. Acredito que ali por volta dos 3 ou 4 anos de idade que eu aceitei Jesus, foi no interior. Eu lembro um pouco desse tempo. Mas essa história em específico, ela vai começar lá na cidade de Cametá. Foi quando eu comecei a ter interesse por música. Eu via na igreja, né, a banda, e o instrumento que eu mais gostava lá era o teclado. Eu dizia para minha mãe que eu queria aprender teclado. Aí eu lembro que eles conseguiram comprar um tecladinho para mim, um Cássio antigão. Tentei aprender, só que eu não consegui. Aí foi o seguinte, eu tentando aprender não conseguia, né? Só que aí nós mudamos de Cametá, fomos para a cidade de Óbidos. E chegando lá, tentou-se implantar um projeto de escola de música lá na igreja. Aí eu entrei nesse projeto para aprender teclado também. Aprendi um pouquinho, só que eu mais dava raiva e trabalho para o professor do que aprendia propriamente, né? Mas eu aprendi, cheguei a aprender ainda. Irmão Rogério. Aí, depois disso, continuei aprendendo um pouquinho com outro professor, esqueci como era o nome dele. Mas era crente também. Depois eu parei, eu perdi o interesse. Eu tinha o meu teclado, só que eu havia perdido o interesse em aprender. Mas eu gostava, sempre gostei de música, desde esse período. Aí, quando teve certa vez também lá na cidade de Óbidos, que eu lendo não, né? Eu vendo as revistas ali lá na casa do meu pai. Teve uma que eu encontrei, uma revista chamada Reader's Digest, acho que você deve conhecer, uma revista de notícias. Nessa revista veio um CD, melhor dizendo, com 3 homens de terno. Aí estava escrito no CD, os 3 tenores. Não sabia o que era até então. Para quem não lembra, para quem não sabe, os 3 tenores nesse período foram 3 tenores. Três homens que tinham essa altura de voz, o timbre de voz de tenor, que eram os 3 maiores da época, que eram o Plácido Domingo, Antônio Carreira e Luciano Pavarotti. Aí eu vi aquilo ali e perguntei pra minha mãe, mas que CD é esse aqui? Ela disse, esse daí é música só pra gente inteligente. Aí eu pensei assim, eu sou inteligente, então vou escutar também. Aí eu escutava, não entendia nada, né, porque era italiano. Mas a música, ela me influenciou bastante. Principalmente numa coisa que muita gente não dá valor, que são os desenhos animados. Eu assistia desenhos da Disney, os chamados Sinfonias Tolas, eu acho que é o nome, que era só música e o desenho, não tinha voz nos episódios. Tom e Jerry, mesma coisa. Tinha desenhos do Pernalonga, do Pica-Pau, todos com música clássica. E eu gostava muito desses episódios que tinham música. Aí para vocês verem como algumas coisas elas vão influenciar, ou influenciaram e continuam influenciando o filho de vocês. Vocês precisam escolher bem o que eles vão assistir, o que eles vão ler, o que eles vão ouvir. Estou falando assim, vocês precisam escolher, vocês podem até não escolher, mas vocês precisam acompanhar também, isso é muito importante, para que seus filhos não sofram má influência, né? Aí tudo isso me influenciou no sentido musical. Aí chegou um momento da minha adolescência que
em um outro vídeo eu comento sobre isso. Na verdade foi uma outra pessoa, eu gosto muito, ela passou por uma situação ruim, que eu acabei me revoltando com o que fizeram com ela, e não foi isso que me afastou da igreja, isso me fez escolher me afastar. Me afastei e fiz outros amigos que não eram da igreja, não que os da igreja fossem exemplos para mim, né? Mas fiz outros amigos. Aí um desses amigos, que era o Fabiano, um abraço para ele, quando nós estávamos no segundo ano do ensino médio, ele disse para mim, chegou para mim e falou: olha, Jonathan, John, como ele me chama, a fanfarra da escola vai começar a ensaiar, eles vão participar do concurso esse ano, bora participar também. E o Fabiano já há anos ele tocava em banda escolar, antes de ir para lá, para essa nossa escola do ensino médio, ele já participava. E no ano anterior também, só que na outra escola dele, parece. Aí nesse ano ele queria passar para a fanfarra da nossa escola. Me chamou, mas não tinha nada para fazer, né? Eu fui com ele. Participei do primeiro ensaio, conheci o instrutor e tal. Percebi que ele era bem rígido, grosseiro às vezes, mas enfim, era o jeito dele, né? Eu lembro que foi praticamente amor à primeira vista, porque eu nunca tinha participado de um negócio daquele. Era música, eu achava divertido e era uma coisa era uma situação que todo adolescente gosta, né? Ele gosta de fazer parte de um núcleo social. Primeiro, onde ele vai ser aceito. Sendo aceito, ele vai ser respeitado. Também, o adolescente ele quer ser útil nesse meio social que ele está. Não quer simplesmente estar lá vegetando, né? E era por isso que eu gostava muito da fanfarra da escola. O sentimento que eu tinha era esse, não sei os outros, né? Mas o meu sentimento mesmo era esse. Fui bem acolhido, eu tinha utilidade naquele lugar. E até certo ponto também as pessoas elas ficam falando sobre você se destacar, né? Não me destaquei naquele ano em nada, mas fiz amizade já no segundo ano que eu participei. Foi em 2007. Talvez se eu fizer uma montagem nesse vídeo, eu vou colocar algum trecho aí, porque eu consegui encontrar na internet as filmagens. Em 2007 eu já participei com outro instrumento de sopro. Em 2007 o Fabiano falou: olha, vão abrir uma escolinha de sopro, aí a gente podia participar para entrar no naipe de cornetas. Na época a escola não tinha instrumentos de pisto, eu acho que é assim que fala, né? De trompete, trombone, essas coisas. Mas tinha as cornetas e cornetões também. Em si bemol, corneta lisa em si bemol. E o sol continua nascendo. Aí participamos dessa escolinha e novamente a fanfarra ia participar do concurso. Concurso se eu não me engano, era final de setembro. Participamos da escolinha, eu tentei aprender a corneta, não consegui por causa da embocadura. Meu amigo menos ainda. Mas aí no outro dia da escolinha, meu amigo ele não desistiu da corneta. Eu vi que eu não ia conseguir tocar corneta de jeito nenhum. Mas aí eu peguei o outro instrumento, que é o cornetão, que o bocal dele é um pouco mais largo, né? Aí eu consegui, com muita modéstia à parte, com muita facilidade eu consegui, né? Não querendo desfazer dos outros da minha época, nem de quem toca trombone, porque o bocal é do mesmo tamanho. Mas eu consegui com muita facilidade, graças a Deus. Aí outra
É tudo isso, como vocês veem, a questão musical influenciou bastante a minha vida. E músicas de outros desenhos também que não eram música clássica, mas eu gostava de prestar atenção. E foi algo que desde criança agregou muito para mim, que é a chamada percepção musical. Que teve uma vez que eu conversei com o maestro, eu falando para ele sobre um trabalho que eu exerci como instrutor de banda também, né? Que quando, de toda essa situação que eu passei 2 anos de fanfarra, participando de concurso, 2 vezes que a gente participou de concurso, e prestando atenção em música de filme, música de desenho, nas músicas que eu escutava mesmo, na parte melódica, né? Parte melódica, parte percussiva, nem tanto na letra. Nesse período eu não prestava tanta atenção na letra. Como Deus, ele tomou essa situação, aproveitou essa situação para que eu trabalhasse na obra. Todo esse período de 2004, eu acredito, por volta de 2004, até final de 2015, mais ou menos, que eu fiquei dessa forma, com o coração afastado, com o coração fechado para o perdão. Mas aí quando eu voltei, final de 2015, meus pais vieram, eu já morava para cá, para Belém, com as minhas irmãs, aí depois meus pais vieram morar para cá também. E na igreja que a gente estava surgiu um projeto de fanfarra com outras pessoas, não foi eu que comecei esse projeto lá. Só que aí houve uma situação em que essas pessoas precisaram sair, mudar de cidade. E eles chegaram comigo e falaram assim: olha, Jonathan, não tem outro para assumir o trabalho, só tem tu. Só tem tu que entende, já tem a experiência das bandas, então precisa assumir o trabalho. Eu não queria, né? Quando chegou essa oportunidade para mim, foi exatamente isso que passou pela minha cabeça. E eu sempre orava a Deus. Aí em um outro momento também eu entro em detalhes sobre isso. Orando a Deus, Senhor, não sei, eu não tenho a inteligência para isso, não tenho a paciência para isso. Mas aí, esse aqui é o salão de festa. Mas aí o Senhor acabou tocando meu coração e eu assumi o trabalho. Assumi o trabalho dessa fanfarra da igreja, que a gente fazia um trabalho não era o trabalho de evangelismo que nós fazíamos, mas nós fazíamos uma espécie de chamada de atenção para o evangelismo. No outro dia eu entro em detalhes sobre a história dessa banda. Aí vejam só que das músicas que me influenciaram, a forma que eu aprendi o que era uma fanfarra, a forma dos arranjos musicais, tudo isso me influenciou. E eu passei lá, nessa banda. Eu mostrei para eles em algumas músicas que a gente escolhia para executar, por exemplo. Eu mostrava para eles a minha personalidade no arranjo. Tinha músicas que a gente precisava ir mais rápido, os meninos infelizmente não conseguiam. Aí eu queria numa velocidade, aí pela falta de habilidade, né, que a gente não tinha tantos ensaios assim. Era ensaio 2 vezes por semana, 1h30 por dia, isso dava 3 horas de ensaio por semana. Aliás, era um ensaio por semana. E quando chegava na semana do evangelismo, eram 2 ensaios por semana. Ou seja, por mês devia dar uns 4 ensaios apenas. 6 ensaios, desculpa. Aí os meninos, eles tinham dificuldade, entre aspas, eles tinham muita facilidade para aprender. O problema era a quantidade de ensaio, né? Não tinha como a gente ensaiar muito. Porque eu morava longe daqui, uma parte deles morava longe também.
Eu não tinha que ficar, não tinha como estar com ensaio constante, assim, diferente da minha época da escola, né? Todo mundo ia andando para a escola para ensaiar. Todo dia praticamente era ensaio, acho que era todo dia. A gente ia andando, uns iam de bicicleta, aqui não, cara. Um dos meus alunos, ele morava, depois vocês pesquisam aí no mapa, no Google Maps. O ensaio era dentro de Águas Lindas e esse meu aluno, vinha a irmã dele, e mais uma prima dele, acompanhado pela mãe e às vezes pela avó. Vinham lá do distrito, de ônibus. Aí, para vocês terem noção do distrito, lá de onde ele morava para cá, acredito que seja, na época, né, meia hora de ônibus, mais ou menos isso aí. Meia hora, 35 minutos de ônibus, dependendo do trânsito também, como é que estava. E esse garoto ainda tem, né, dificuldade de locomoção. Aí, no outro vídeo eu falo sobre a história dele também. O vídeo já está com 20 minutos. E esse texto de Salmos, Salmo 78, novamente, do verso 5 ao, acho que é o 7, são 3 versos. Ele é um salmo sobre lembrança, você lembrar daquilo que Deus fez por você e até onde Ele te trouxe. E você lembrando daquilo que Deus fez, ensinando aos seus filhos. Claro, primeiro, você lembrando vai te fazer ter esperança, ter fé, né, naquilo que Ele ainda pode fazer por você. Pode fazer por você, fazer pela sua família, pode fazer de forma geral, ao dia. E da mesma forma, você testemunhando para o seu filho, tendo essa coragem, né, de falar que você, na sua vida, você não foi uma pessoa perfeita, mas você errou, você reconheceu o seu erro. Deus mostrou a misericórdia dele sobre sua vida e você continua sendo transformado a cada dia. É muito importante, eu penso, você falar isso para pessoas que precisam ouvir, mas principalmente para aqueles que estão próximos de você, de seus filhos, né? Porque você vai estar influenciando eles também. E como é que, para que eles, seus filhos, não se tornem religiosos, ou seja, pessoas que aderem a uma crença simplesmente, passam a concordar com uma crença porque você gosta, você está na igreja, então seu filho vai para a igreja também. Você fala que acredita em Jesus e seu filho fala, não, acredito em Jesus também. Mas é só porque você acredita. Ele mesmo não acredita. Ele vai para a igreja porque está acompanhando você ou porque ele só vai encontrar os amigos dele lá. Ele não vai porque ele tem a necessidade espiritual real de ter um contato com Deus. Nem na igreja, nem na casa dele, nem em lugar nenhum. Então, fique com essa reflexão aí. Me perdoe novamente pelo vídeo longo. Contem para os seus filhos o testemunho de vocês quando vocês puderem. Contem para os seus netos, seus bisnetos. Eu ficava muito feliz quando eu ouvia meu pai contar os testemunhos dele, minha mãe. Mas eles contavam mais o testemunho daqueles de milagre, né? Mas isso é bom também. Que até aqui no Salmo 78 também fala sobre os milagres de Deus, sobre o livramento que Deus deu. Mas fala também sobre Deus ter tirado Israel do Egito. Isso também é muito importante. Você falar sobre quem você era e como Deus transformou sua vida. Isso é muito importante também. Então, gente, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Meditem nessa palavra aí. Bom dia a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.